Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo para vocês. Vocês sempre me perguntam, Pablo, eu quero mudar para os Estados Unidos, mas não sei como fazer, não sei por onde começar, não sei o que fazer. Então vamos lá, vamos bater um papinho, roda a vinheta e jazinho eu volto com vocês. Então pessoal, acho que o sentimento é quase que unânime no Brasil. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de falta de segurança. As pessoas estão cansadas com impostos altos. As pessoas estão cansadas com tantos casos de corrupção acontecendo em todos os lados. As insatisfações são enormes. As pessoas estão cansadas porque não vê um futuro para a sua família, ou principalmente para quem tem filhos. As pessoas estão realmente cansadas. E qual a solução? Acho que algumas pessoas entendem que a solução às vezes é sair do Brasil. E para essas pessoas que entendem que é sair do Brasil, uma das opções é os Estados Unidos. E a pergunta que me fazem, Pablo, eu quero morar aí, eu quero ir com a minha família, mas não sei como fazer. Porque acaba que os nossos vídeos, os YouTubers, você faz quase que uma apologia a mudar para os Estados Unidos. Em fazendo essa apologia, as pessoas começam a ter uma ideia errada dos Estados Unidos, que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples. As pessoas começam a pensar que aqui chegou hoje, amanhã você já está ganhando rios de dinheiro, que as pessoas aqui não trabalham muito, que as pessoas aqui trabalham pouco e ganham muito dinheiro. E quem mora nos Estados Unidos, quem entende como é a realidade aqui, sabe que se trabalha muito. Não estou dizendo que no Brasil não trabalha muito, mas aqui trabalha muito. Aqui a carga horária é alta, você não tem benefícios como funcionários como tem no Brasil, né? Você não tem 13º, você não tem férias, mas tem lados que são muito bons. O país tem problemas financeiros? Tem. O país tem problemas econômicos? Tem. O país tem problemas na área da política? Tem. Mas, em comparação com um país como o Brasil, que é de terceiro mundo, você percebe que você vive muito bem, que você tem segurança, que você percebe que a educação funciona. Sabe, quando se trata de serviços públicos, você pode contar, porque vai funcionar com certeza. E para muitas pessoas, inclusive eu, isso é um calmante para a nossa alma, de saber que você vai dirigir o teu carro, e vai voltar para tua casa e ninguém vai pôr uma arma na tua cabeça para roubar o teu carro. Você pode ter um telefone bom que ninguém vai roubar, porque todo mundo tem condições de ter um telefone bom. Só que as pessoas precisam entender algumas coisinhas. As pessoas às vezes não entendem que existe diferenças de classes sociais nos Estados Unidos, existe, mas não é tão gritante quanto é no Brasil. O Brasil é um país da mordomia, e se a pessoa não entender isso, vai ser difícil ela viver aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa que ela precisa entender é que não importa os teus títulos. Se você tem um título de desembargador no Brasil, por exemplo, você vai chegar aqui e você vai ser mais um no meio do pessoal, porque seu título não vai valer muita coisa. As pessoas precisam entender que quando você vem para cá, você perde um pouco dessa mordomia que você tem no Brasil. No Brasil, até para colocar gasolina, quem coloca é um bombeiro, vai lá. Quando eu falo bombeiro, é o do posto de gasolina, né? Ele vai lá, na minha cidade chamava bombeiro. Ele vai lá e coloca gasolina no teu carro. Aqui não, quem coloca gasolina é você. Aqui você vai num restaurante, e eu falo isso para muitas pessoas, o garçom que está te servindo, ele tem condições financeiras suficientes para ir naquele restaurante que você está almoçando ou comendo com a sua família, e ele ir lá com a família dele também. Ele tem condições de dirigir o carro que você dirige, ele tem condições de morar no condomínio que você mora. É tudo muito perto, né? Seu filho vai para uma escola pública aqui, o filho do prefeito está lá, e o filho do camarada dono da empresa de limpeza. Então, existe diferença de classes sociais? Existe, mas não é tanto quanto existe no Brasil. Eu acho isso até bom, porque o seu filho, os nossos filhos, não crescem com aquela ideia de que, ou um sentimento superior, porque ele estuda numa escola um pouco melhor do que a escola que o filho da empregada estuda, né? Então isso é bom, ao meu ver, isso é bom. Existem oportunidades maravilhosas e muitas dessas mordomias que você tinha no Brasil, aqui você não vai ter. Muita coisa você vai ter que fazer sozinho.
muita coisa você vai ter que botar a mão na massa, porque se você for contratar, por exemplo, uma empregada para limpar a tua casa todos os dias, você vai gastar $100, $120 no mínimo aí todos os dias com a menina assim. Talvez acabe no final do mês que ela ganha mais que você. Então, é necessário entender isso, que você vai ter que fazer muita coisa você mesmo e que as coisas não são como são no Brasil. O que compensa é qualidade de vida, é um futuro melhor para os teus filhos, uma gama enorme de oportunidades, que como é um país que é voltado para o consumismo, onde o dinheiro gira e economia forte, você tem uma ideia agora, quase não tem desemprego. Qualquer lugar que você for, você tem lá uma plaquinha pedindo pessoas para poder trabalhar. Vai ficar um vídeo extenso, mas eu acho que é bom eu dar essa ideia. Então você fala assim, Pablo, eu quero ir, mas não sei o que fazer. Vamos lá. Existem pessoas com classes sociais e situação financeiras diferentes. Para cada pessoa que tem uma situação financeira diferente, você vai ter uma oportunidade maior ou menor, dependendo da sua situação. Por que eu falo isso? Vamos dizer que você fala, Pablo, eu tenho condições financeiras e tenho uma empresa muito sadia no Brasil, onde eu teria condições de aplicar para o L1. L1, quem não sabe, é aquele visto que um executivo do Brasil, de uma empresa no Brasil, ele é enviado para abrir uma filial ou coligada nos Estados Unidos. Só que esse cara também tem que ter um cargo executivo no Brasil. Isso é bom você bater um papo com o advogado, porque o que tem por aí de vídeo de pessoas que não são advogados, de imigração, que estão se dizendo expert nesses tipos de vistos, você tem que tomar muito cuidado com isso para não cair em errada. Um outro detalhe é o seguinte, talvez não gaste tanto tempo procurando informações de quem não tem propriedade para falar. O que você deveria fazer é, coloca a mão no teu bolso e paga. Se você quer vir para cá, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento de imigração. Paga um advogado de imigração para entender, no caso desse visto do L1, por exemplo, entender se você tem condições suficientes para aplicar um visto desse. Se a tua empresa ou a empresa que você trabalha no Brasil suporta o envio desse executivo para abrir uma filial coligada nos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, pá, mas como é que funciona o L1? Cara, a mecânica do L1, ela varia, o advogado vai ter que bater um papo com você, a melhor coisa é bater um papo com o advogado, mas você vai ter que gerar empregos aqui, sua empresa vai ter que estar forte aqui, a empresa do Brasil tem que ser forte o suficiente para poder enviar um executivo para cá e esse executivo gerar empregos e essa empresa mostrar que ela está crescendo. Todos os anos, o visto até você pegar o green card, se tudo for certinho, na casa de 3 anos e meio, você pega o teu green card, mas tem que mostrar que você tem uma crescente. Nem todo mundo tem condições disso, nem todo mundo está apto a aplicar para um visto nesse sentido. Aí você fala, não, eu vou com visto de estudante, depois eu dou um jeito de aplicar para um L1. Meu conselho para você, não faça isso. Se você quer aplicar para um L1, que é esse visto, que é um executivo enviado para cá, como é que você vai comprovar que você está atuando como executivo no Brasil no tempo que você vai estar estudando aqui nos Estados Unidos? A migração pode olhar para você com olhos muito complicados, né? Mesmo que você venha e mantenha ainda um trabalho ou comprove que você ainda está trabalhando efetivamente como executivo na empresa do Brasil, vai ficar complicado para você convencer a imigração disso. Então não use o L1, o F1, que é o de estudante, como ponte para poder aplicar um L1, né? Toma cuidado. O outro tipo de visto que muitas pessoas... Eu estou falando de visto, pessoal, porque algumas pessoas têm condições de aplicar, outras pessoas não têm, e eu vou falar sobre isso. Mas outro tipo de visto é o E2, que é aquele que é dos passaportes que têm um tratado com os Estados Unidos. Portugal está de fora, Brasil está de fora, mas a maioria dos outros países da América do Sul e os países da Europa têm condições de você aplicar. O que é esse visto? Esse visto é simplesmente você tendo um negócio aqui. E lembra que os beneficiários desses tipos de vistos que eu estou falando aqui, que os advogados vão falar para você, quem já viu entrevista de advogado aqui sabe o que eu estou falando. E quem são os beneficiários? O teu cônjuge, filhos menores de 21, não casados. Né? O E2, o que acontece com o E2? O visto E2 em si, você nunca vai chegar a ter o green card. Tá? O que é o visto E2? Você tem uma empresa aqui, a maioria das pessoas consegue com 1 ou 2 funcionários, e essa empresa tem que ser um investimento substancial, imigração, e os advogados entendem que é alguma coisa na casa de 70 a 100 mil dólares aí. E enquanto essa empresa existe, enquanto essa empresa está funcionando, você, seu cônjuge, filhos menores de 21 anos não casados, tem documentação legal. Vamos dizer que seria um visto de residente temporário. Por que temporário? Porque ele se renova perpetuamente, mas
é um visto que você subentende, né, ou tem uma noção de que você vai embora a certo momento, quando essa empresa acabar. Você pode ficar com essa empresa o resto da vida, enquanto tem a empresa, o visto está valendo. O F1 talvez seria uma boa opção para você fazer uma ponte, vir estudar mercado, entender como é que as coisas funcionam, para depois você então aplicar para um visto E2. O que acontece? As pessoas acham que é só chegar aqui e montar um negócio. Não, e aproveitando a deixa aí de passar um tempo estudando, eu sempre digo que você precisa de 4 pontinhos para poder ter sucesso com qualquer negócio aqui nos Estados Unidos. Isso é uma opinião minha, tudo que eu estou falando aqui é um conselho, eu não sou dono da verdade. Mas você precisa de ter inglês, você precisa de conhecer a cultura, você precisa de entender a legislação e você precisa entender muito bem a concorrência, porque aqui nada se cria, na verdade quase tudo se copia. Então, se você tiver esses pontinhos, você vai entender como é que as coisas funcionam. Você fala, papo, quando você foi para aí, você não tinha esses pontinhos. Não tinha, mas eu sofri bastante. Né? E se você tem a oportunidade na internet, o que tem de curso de inglês de graça aí, vídeos de YouTube, o pessoal dando aula de inglês, não está escrito no papel. Quando eu vim para cá, quase não existia esse tipo de material e eu aprendi trabalhando fora. Tá? Eu fui o L2 do meu visto, que o L2, voltando naquele primeiro visto, é o camarada que é o acompanhante do L1. O L1 é o executivo e você, o L2, você pode trabalhar em qualquer trabalho. O L1, que é a pessoa que aplicou como executivo, só pode trabalhar na empresa que ele abriu aqui nos Estados Unidos. Mas, voltando para o E2, é um ótimo visto, o investimento não é tão alto e a possibilidade, você fala, poxa, eu não tenho um passaporte europeu, eu não tenho um passaporte da América do Sul. Eu não sei como estão fazendo. Parece que existe algum tipo de investimento que você faz num país como o Paraguai, você consegue pegar o passaporte paraguaio. Em tendo o passaporte paraguaio, você pode aplicar para o E2. Não sei como isso funciona, não me pergunte, não tenho ideia, só sei que algumas pessoas estão fazendo isso. Uma outra opção seria os vistos de investimentos mais altos, que é o EB5. Né? O EB5 é aquele que você investe num centro regional, e investindo no centro regional, você tem a possibilidade de pegar o teu green card. Você tem que tomar cuidado que esse EB5 hoje está na casa de $500 mil para você fazer esse investimento. Mas esse tipo de visto, daqui a pouco, em setembro, ele vai subir para 926, eu acho. Tá? O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, esse tipo de visto, cada investidor tem que gerar 10 empregos no mínimo. Então imagina você, se você está investindo numa escola, e essa escola não tem capacidade de ter 500 funcionários, então você sabe que se estão atraindo 500 investidores, muito provavelmente você não vai pegar o teu green card. Por quê? Porque a escola não vai conseguir comprovar que ela pode ter 500 empregos diretos. Né? Então você tem que entender, faça cálculo, entenda. Bate um papo. Eu tenho alguns projetos que eu gosto bastante. Depois, se você quiser, eu posso te falar sobre esses projetos. Não eu falar, mas te indicar quem fala sobre esses projetos. Me manda um e-mail, pablo@meucorretornaflorida.com. E o EB5, em 3 anos, você tem o seu green card. Você aplica esse dinheiro e vai. Existem aqueles vistos de habilidades especiais que também tem que tomar bastante cuidado. Algumas pessoas se qualificam, que é o EB1, EB2, tem até o EB3. O EB3, na verdade, é parecido com o EB1 e com o EB2, só que o EB3 você tem um sponsor, alguém que vai se responsabilizar por você. Esses vistos, e olha só, a mecânica desses vistos, você tem que bater um papo com o advogado. Voltando a falar, só estou te dando um overview de como é que tudo funciona. Esse tipo de visto você tem que ter notoriedade. Tá? Não é simplesmente porque você tem uma pós-graduação que você está apto a pegar esse visto. Você tem que ter notoriedade no que faz. Tome cuidado com o tipo de advogado que você procura e entenda de fato como é que é a sua situação, se vale ou não a pena você aplicar e se você se encaixa. As pessoas têm que entender o seguinte, você vai chegar aqui e você vai encontrar alguns advogados. Alguns vão ser pessimistas demais, nunca vai te dar esperança de nada, esse aí corre dele. E alguns vão ser otimistas de nada, não, você consegue. Quando o cara te dá muita certeza, sem nem analisar a tua situação, também tome cuidado, porque talvez só está querendo o teu dinheiro. Por isso que eu falei para você, consulta um advogado de imigração que queira te instruir, tá? E vai funcionar se você fizer isso. Esses vistos são as opções que a maioria das pessoas hoje tem. O resto dos vistos, pessoal, às vezes são temporários. Quem está no visto de estudante, por exemplo, você pode usar o estudante como ponte para o EB5 ou para o E2, mas para o L1 sai fora. Estudante é para estudar. Você nunca vai chegar a green card com visto de estudante. Ah, tem como chegar? Tem como se você partir para um outro tipo de visto. O visto em si de estudante não vai te dar direito a ter um green card. Tá?
tome cuidado. Você pode aplicar um OPT, que vai ganhar uma permissão de trabalho estudando, vai ter horas restringidas aí para trabalhar, mas o visto em si não, tá? Tem pessoas que falam, não, Pablo, eu estou cansado, eu vou ficar um tempo no visto estudante, beleza. Aí é aquilo que eu vou falar agora. Se você não tem condições de aplicar para nenhum tipo desses vistos, o que eu te dou o conselho é o seguinte, tente não vir ilegal. Pelo menos um visto de estudante, né? Pelo menos um visto de estudante. Não sei como você vai fazer, não sei mecânica, não me importa. Eu só estou dizendo para você um conselho, pelo menos algum tipo de visto, status. Porque ficar ilegal aqui, as pessoas têm que ter muita noção do que está fazendo. A imigração não está caçando pessoas nas ruas, tá? Tem pessoas que não têm documento aqui e vivem super bem, só que vivem sem uma estabilidade. Como é isso, viver sem uma estabilidade? Essas pessoas, se chegarem a ser deportadas, e estão sempre correndo esse risco de serem deportadas, elas vão perder tudo, né? Ela não vai perder o dinheiro dela aqui, mas vai perder a estabilidade. Porque aqui põe um procurador, essa pessoa vende, os Estados Unidos não toma teu dinheiro se você for deportado. Não pode vender sua casa, vender suas coisas. Mas você vive num limbo. Então, pense muito bem no que você quer fazer. E se você quiser fazer isso, o meu conselho para você, se você quer vir legal, o meu conselho para você, não adianta você falar, eu estou indo com visto de turista, mas se você quiser vir para ficar sem status aqui, não venha para estados que você nem carteira de habilitação tira. Por exemplo, a Flórida, se você não tiver status, venceu os teus 6 meses como turista, você não tira mais carteira de habilitação. Vai então para estados que é um pouco mais maleável, com imigrante que não tem documento. A Flórida é muito bom para quem tem documento. Quem não tem documento, e tem bastante gente que não tem documento, mas quem não tem documento nem carteira de habilitação tira. Então, é um conselho que eu dou para vocês ficar pelo menos com algum tipo de visto. Se você tomou essa decisão, quer vir, e não sabe como tirar algum tipo de documento ou o que fazer, mas decidiu ficar ilegal, tá bom, mas só estejas disposto a pagar as consequências da tua decisão, tá? Assiste um vídeo que eu coloquei aqui no canal que chama Viver Ilegal no País Compensa, alguma coisa assim, depois dá uma olhada lá no vídeo que é bem legal. Essas dicas que eu estou dando para você até agora são imigratórias. Agora, existem algumas dicas que é muito importante você entender. Você precisa de reserva nesse país. O que eu tenho de pessoas que me ligam e falam assim, eu quero comprar um imóvel aí, eu tenho $200 mil, quero comprar um imóvel de 180, 170. E eu viro para as pessoas e falo, meu amigo, olha só, se você quer comprar um imóvel de 170 e você tem $200 mil, você está vindo com uma pessoa, você, sua esposa e 2 filhos, como é que você vai pegar 170 mil e botar no imóvel, e depois vai ter que pagar closing costs, que é as taxas de fechamento, vai ter que comprar um carro, vai ter que mobiliar essa casa, vai te sobrar dinheiro nenhum. Com que reserva você vai viver com a sua família aí? Não, eu vou trabalhar, vou conquistar dinheiro. Eu falo, meu amigo, você não pode comprar imóvel agora. O meu conselho para você é, pega esse dinheiro, coloca no banco e vai viver de renda. Se você fosse comprar um imóvel de $100 mil, tudo bem. Aí te sobra $100 mil e fica uma reserva. Se você quer saber sobre reserva, entra no meu blog, queromoraremorlando.com. Lá tem uma lista de custos de vida aqui. Cara, aquele blog, o que tem de informação legal para as pessoas que querem vir para cá, informações sem... Você não precisa pagar extra por isso, que agora tá uma onda de pagar extra para ter conteúdo extra no YouTube. Eu não fiz isso, não tenho intenção de fazer. Mas o que tem de informação legal lá, não está escrito no papel, tá? Entra lá no blog e começa a pesquisar, começa a saber custo de vida que está lá. Tipos de visto, se você encaixa algum visto daqueles que está lá, e começa a entender. A não ser que você fale assim, Pablo, eu tô indo, vou ficar ilegal, tô solteiro, quero achar uma americana ou um americano e casar, tá bom, procura, mas case de verdade também, para não dar problema. Tem muito americano e americana, ou gente que tem a cidadania americano solteiro por aí, procurando uma pessoa boa, tá, pessoal? Então, entenda isso, precisa de um planejamento, precisa de um tipo de visto que você vai aplicar. Se você quer virar um comerciante, quer abrir uma empresa, quer ser um empresário nos Estados Unidos, entenda aqueles pontinhos que eu falei e gaste gasolina. Você quer montar uma padaria, visite 30 padarias para você entender como é que funciona essas padarias, para depois você abrir a sua padaria. Faça a sua pesquisa de mercado ou pague uma empresa para fazer. Se você precisa disso, eu posso te indicar. Me envie um e-mail, pablo@meucorretornaflorida.com, que eu te indico. Te indico até compra de negócio, se você quiser comprar um negócio, porque eu não sou muito fã. Eu acho que quem está vendendo, por que está vendendo, você está ganhando dinheiro naquele negócio, né?
Nem todos são assim, mas existe a possibilidade de você comprar, às vezes, um negócio bom. Mas começar um negócio novo é sempre uma ideia muito legal. Pessoal, eu quero devagar fazer esses tipos de vídeos com conselhos para vocês, tá? Lembrando que questão de visto é só minha opinião. Estou dando a minha opinião para vocês. Vocês acatam se quiser, tá? A maioria hoje de informação que você vê no YouTube, e eu estou falando isso porque a maioria de vocês assistem no YouTube, a maioria de informação que você vê são pessoas que às vezes fazem essas informações para gerar um público, aonde esse público vai, de alguma forma, pagar algum tipo de curso, de assessoria, algum tipo de serviço por causa do canal. Aí você fala, Pablo, você também é porque você vende imóvel, mas eu tenho propriedade e tenho uma licença para vender imóvel. Tá? É isso que eu faço. O resto que eu faço é simplesmente passar informações para vocês e, como eu falei, ninguém paga para anunciar aqui no meu canal. Eu trago as pessoas da vontade, enquanto uma pessoa legal aí, com algum negócio legal, e faço um vídeo com essa pessoa e você vai me dizendo se essa pessoa presta ou não um bom serviço aí para vocês. Mas faça um planejamento, não fique legal, traga uma reserva financeira. Quanto que é essa reserva? Cara, lá no blog você vai ver a estimativa, só calcula baseado no tamanho da tua família, mas normalmente aí, no mínimo de 6 meses a 1 ano, você precisa de reserva. Outra coisa, entenda que teus títulos no Brasil, na sua grande maioria, não vai valer aqui nos Estados Unidos. Aqui todo mundo tá muito parecido nessa escala, tá bom? Se faltou alguma coisa aqui nesse vídeo, podemos fazer um vídeo 2, falando de alguns outros assuntos relacionados a isso. Quero ir para os Estados Unidos, como fazer, o que eu devo fazer. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo 2, tá bom? Deus abençoe vocês. Queria dar um toque aí. Se você quiser indicação de advogado, entra lá no blog, queromoraemorlando.com, lá tem uma lista de indicações, onde tem indicação de quase tudo, inclusive advogados. Até a próxima, curta o vídeo, se inscreva no canal e fui. Tchau, tchau. Não vai ter edição, não vai ter nada esse vídeo, só batendo um papo com vocês. Fui.